Polimento. Este vídeo descreve técnicas avançadas de acabamento para tressol. Você aprenderá quais procedimentos devem seguir e quais as ferramentas necessárias para acabamento semifosco, acabamento semibrilho e acabamento alto brilho. Além disso, veremos como recuperar um acabamento danificado. Aplicações. Já que o tressol é um material muito versátil, ele pode receber diversos acabamentos. Deve-se utilizar qualquer lixadeira roto-orbital com folha de carboneto de silício e produzir um acabamento final que a maioria dos clientes apreciará. Dependendo do tipo de iluminação e do ângulo da luz, as marcas sobre as superfícies sólidas tressol serão mais ou menos visíveis. Quando começar a trabalhar com os tons escuros da tressol, observará que os riscos serão mais perceptíveis do que nos tons claros. Adicione a isso um acabamento de alto brilho e os riscos serão um grande problema. Tais fatores indicam a importância de seguir os procedimentos e técnicas de acabamento para que esses riscos e marcas em forma de redemoinhos não apareçam na superfície ao finalizar a fabricação. Ferramentas e materiais. Os segredos para uma superfície livre de imperfeições são qualquer lixadeira roto-orbital e folha de lixa, água, esponja áspera Scotch-Brite, uma polidora de baixa rotação, semelhante à utilizada no polimento de automóveis, um pano branco e cera para polimento. Agora, vejamos como esses itens podem ser utilizados para criar qualquer acabamento na superfície que seu cliente possa solicitar. Existem 3 acabamentos básicos para superfícies sólidas tressol: o acabamento padrão semifosco, o acabamento de semibrilho e o acabamento de alto brilho polido. Para criar o acabamento fosco padrão ou de semibrilho, utilizar qualquer lixadeira roto-orbital e uma lixa número 120 e finalizar com uma lixa número 220 para o acabamento semifosco e uma lixa número 360 para o acabamento de semibrilho. Para dar o acabamento de alto brilho, serão necessários alguns materiais e ferramentas adicionais. Para lixar lixas número 400 e 500, qualquer polidora de ângulo reto que opere entre 1500 a 2000 RPMs, como uma polidora para automóveis, pano para polir e cera para polimento grossa e fina. A indústria automotiva oferece boas marcas de cera para polimento que servem para esta finalidade. Acabamento fosco. Já que os processos de acabamento vão se construindo um sobre o outro, vamos começar com o acabamento padrão fosco, até chegarmos ao acabamento alto brilho. Para esta apresentação, deduziremos que iniciará o processo de acabamento em uma superfície preparada em fábrica e que todas as emendas tenham sido reduzidas e tratadas com lixa regular de carboneto de silício número 120. Para o acabamento padrão fosco, recomendamos utilizar uma lixa número 220. Ligue a lixadeira assim que fizer contato com a superfície. Mantenha a lixadeira em contato com ela e comece a lixar executando movimentos circulares no sentido horizontal. Quando terminar de lixar, nesse sentido, repita o processo executando movimentos circulares no sentido vertical. Esse processo se chama lixar em padrão e garantirá que todas as marcas de lixamento sejam removidas. Limpe totalmente a superfície lixada com a lixa número 220. É muito importante realizar esta etapa de limpeza entre cada etapa do acabamento, já que é imprescindível remover todas as partículas da lixa número 220 antes de polir a superfície com uma esponja áspera Scotch-Brite. As opções de limpeza da superfície de trabalho incluem a utilização de um pano úmido. Ele também pode ser utilizado para limpar as superfícies após cada etapa do processo. Faça o polimento da superfície utilizando uma esponja áspera Scotch-Brite
colocada sob a lixadeira orbital. Observe que este passo não é necessário se pretende criar um acabamento de semibrilho. Ao terminar, limpe toda a superfície e a examine para garantir um acabamento fosco uniforme. Antes de dar continuidade ao processo, você deve verificar se não existe nenhuma marca ou risco que ainda precise remover. Tudo que não for removido neste momento exigirá que o processo seja repetido mais tarde. Acabamento de semibrilho. Se quiser dar o acabamento de semibrilho, retire a lixa número 220 e acople uma lixa número 320 a 400 na lixadeira. Ligue a lixadeira e continue lixando em padrão, utilizando o mesmo padrão circular de vai e vem horizontal empregado anteriormente, seguido do padrão circular de vai e vem vertical. Ao terminar, limpe a superfície e examine sua condição. A meta é eliminar todos os riscos, sejam acentuados ou discretos, e ter uma superfície de semibrilho uniforme. Por fim, faça o polimento da superfície com uma esponja áspera, Scotch-Brite e água. Lembre-se que, se for dar um acabamento de alto brilho, este passo não é necessário. Mais uma vez, limpe a superfície completamente e examine para detectar qualquer imperfeição. Quando tiver finalizado, a aparência de semibrilho deverá ficar assim. Acabamento de alto brilho. Para obter uma superfície com alto brilho, existem algumas etapas adicionais no processo de acabamento. Comece substituindo a lixa número 360 a 400 por uma número 500. Lixe a superfície com a lixa número 500, utilizando a mesma técnica de lixamento em padrão empregada anteriormente. O movimento circular de vai e vem horizontal, seguido pelo movimento circular de vai e vem vertical. Examine a lixa número 500 de vez em quando para verificar se não está gasta. Se estiver gasta, substitua por uma nova. Limpe toda a superfície e examine para garantir que apresenta uma aparência uniforme. Então, após repita a operação até conseguir remover por completo as marcas das lixas anteriores. Nos passos seguintes, você tratará a superfície utilizando uma polidora de baixa rotação e dois compostos diferentes. Coloque um pouco de cera para polimento num pano e passe sobre a superfície sólida Tresol. Para aplicar um pouco da cera para polimento grossa na superfície de trabalho, ligue a polidora e deixe-a em contato com superfície sólida Tresol em um pequeno ângulo. Faça o polimento da superfície utilizando movimentos aleatórios. Evite demorar-se em um único local por muito tempo. O motivo para recomendarmos a utilização de uma polidora de baixa velocidade é para evitar superaquecer a superfície de trabalho. De fato, a polidora de baixa velocidade produzirá os resultados desejados em menos tempo do que as polidoras de alta velocidade. Depois de preparar toda a superfície, limpe a superfície sólida Tresol por completo e examine cuidadosamente, tomando cuidado de utilizar iluminação em ângulo baixo para examinar a superfície. A iluminação de teto da oficina pode não evidenciar os riscos. Caso encontre mais algum risco, utilize novamente a lixa número 500 em qualquer lixadeira roto-orbital para remover o risco antes de prosseguir com o processo de preparação. O passo seguinte é polir a superfície utilizando uma cera fina própria para polimento e acabamento. Primeiro, retire o pano de lustrar e use um pano limpo para polir. Coloque um pouco de cera fina no pano para fazer o polimento. Após, passe o pano pela superfície em movimentos circulares ou de redemoinho. Ligue a polidora e repita o processo utilizando os mesmos movimentos aleatórios empregados anteriormente. Lembre-se que sempre poderá utilizar qualquer lixadeira orbital com pano para lustrar. Após polir toda a superfície mais uma vez, limpe-a, examine-a para garantir que ficou com uma aparência polida uniforme de alto brilho. Isso completa o processo e cria uma aparência polida de alto brilho nos produtos Tresol. Lembre-se de utilizar iluminação fluorescente próximo a uma janela de ângulo baixo,
permitindo ver até os mínimos riscos. Não confie na iluminação de teto normal da oficina. Renovação. Nosso último tópico é a reforma do acabamento de uma superfície tressol quando apresenta danos mínimos. É possível que lhe seja solicitado remover riscos pequenos, queimaduras, marcas de impacto ou danos de superfície causados por solvente, por negligência ou por uso do cliente. Nessas situações, sua habilidade para reparar a área danificada é recriar a aparência do acabamento original será crucial. O processo para reparar os estragos mínimos causados pelo cliente é realmente muito simples. Recomendamos começar lixando com uma lixadeira roto-orbital para remover a área riscada, queimada ou danificada. Selecione o número da lixa de acordo com a gravidade do estrago. Para riscos profundos, utilize a lixa número 80. Para riscos mais superficiais, utilize lixa número 120. Após ter reparado o dano, lixe a área com lixa número 150 para remover qualquer risco provocado pela lixa número 100 ou 120. Utilize movimentos aleatórios de vai e vem sobre uma área maior que a do estrago para evitar que fique uma pequena fresta ou fissura sobre a superfície. Isto acabará com qualquer fissura, distribuindo-a por toda a área. O processo utilizado para recuperar o polimento original é exatamente igual ao descrito anteriormente neste vídeo. Lembre-se de fazer a limpeza após cada lixada. Para o acabamento padrão fosco, lixe com uma lixa número 220. Para o acabamento semibrilho, utilize uma lixa número 220 e depois uma lixa número 320 a 400. Para uma aparência de alto brilho, utilize lixas número 220, 360, 400 e 500 e siga os passos de preparação e polimento vistos anteriormente. Lembre-se que a velocidade da polidora deve ser baixa ou pode superaquecer a superfície. Resumindo, a iluminação de ângulo baixo, a iluminação indireta, os tons escuros das superfícies sólidas e polidas da tressol exige trabalho profissional e equipamento adequado. Seguindo os procedimentos descritos neste vídeo, você economizará tempo e esforço e terá clientes satisfeitos. Referências nos negócios por muitos anos. Primeira fabricante de superfície sólida mineral brasileira. Conforto e eficiência para os melhores projetos.